Fala galera! Sejam muito bem-vindos à aula 3 da Semana Ouso Passar em 2021. E se você tá aqui, a gente tem certeza que é porque você quer mudar de vida, você quer conquistar o seu cargo público, você quer se tornar um policial federal, um policial rodoviário federal, ou qualquer que seja o cargo em 2021. Porque, galera, 2021 é o ano da sua aprovação. Comece já colocando isso na sua cabeça. Exatamente, abrace essa oportunidade. E se você não assistiu a aula 1, não assistiu a aula 2 da Semana Ouso Passar em 2021, volte e assista. A gente indica demais que façam isso, tá? A gente se apresentou na aula 1, a gente falou dos principais erros que vocês não podem cometer, principalmente nessa reta final, tá? A gente também falou das características dos aprovados, como vocês têm que agir, o que vocês têm que fazer. Falamos das principais matérias que vocês precisam estudar, tanto para PF quanto para PRF. Galera, começou agora, tá perdido? Volta lá e olha. A gente falou as matérias que você precisa focar prioritariamente, beleza? Não deixe isso de lado. A gente mostrou para vocês também que é super possível ser aprovado, não precisa ser gênio, não precisa ser uma pessoa extraordinária. Ao contrário, as características de um aprovado são características que dá para todo mundo ter, não é isso, Val? Exatamente. Mas antes de começar o conteúdo da aula de hoje, tá? Deixa a gente falar para vocês aqui. Meu nome é Diego Borges, sou mais conhecido como DB. E eu sou a Glaudias. E galera, a gente foi aprovado em diversos concursos, tá? Eu tenho 5 aprovações, eu passei por todas as áreas da polícia, fui aprovado em Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. E eu fui aprovada na Polícia Civil do Rio Grande do Sul e Polícia Federal. E além disso, pessoal, como a gente contou nas aulas passadas, os meus 2 irmãos que não tinham nada a ver com concurso, 2017 meu irmão estava jogando futebol profissional, hoje é PRF, foi aprovado também na Polícia Civil, e a minha irmã, que é da área de saúde, nada a ver com concurso, hoje também é PRF. Isso aí. Eu também, para quem não sabe, e isso a gente falou nas aulas anteriores, mas vou repetir, eu também não sou formada em Direito ou nada que tenha a ver com a área policial, sou formada em Educação Física, não tenho uma boa base de estudos no seguinte sentido de, eu era a melhor aluna da turma, muita gente pergunta isso porque tem medo, mas eu fui um péssimo aluno, eu também não era uma boa aluna. Eu era no fundão, galera. Eu estudei sempre em colégio público, gente. Então, assim, basta querer e fazer as coisas certas. Não é só querer também, não. Exatamente. Pessoal, no Ouse Passar é tão incrível, eu preciso falar isso para vocês. Esse ano 2020 foi um ano totalmente escasso de concurso público, né? Pandemia, foi o novo, né, que a gente costuma falar. E mesmo assim nós tivemos diversas aprovações. Tivemos alunos aprovados em guarda municipal, em sistema penitenciário, em procuradoria municipal. Agora mesmo, semana passada na coletiva da PRF, no dia da coletiva, a gente recebeu 2 mensagens de 2 alunos com aprovações, alunos que se preparam para PF e para PRF, que foram fazer outros concursos sem desviar o foco, é algo que a gente vai conversar com vocês também, não desviar o foco, mas por estarem fazendo uma preparação adequada, também foram aprovados. Então é isso, galera, a gente meio que tá revolucionando nessa preparação para concurso público, tá tentando deixar de lado esse negócio de que é só sentar e estudar, não. Essa época já passou, tá? Existe uma linha de tempo na preparação para concurso público, pessoal. 2000 era diferente de 2009, 2010, que era diferente de 2014, 2015, e agora o negócio tá ficando cada vez mais profissional. Por quê? Como assim, bebê? Simples, galera. O conhecimento era muito escasso. Nos anos 2000 lá, não tinham cursos online, não tinham cursos telepresenciais. A internet não tinha tanta força. Exatamente. Então a galera estudava por revistinha de banca, entendeu? Passaram-se o tempo. E aí o que é que aconteceu? Telepresenciais. Você ia para uma sala e assistia a aula na televisão. Show, já melhorou, mas só que muita gente não tinha tempo, entendeu? E aí passou um pouquinho mais o tempo e aí veio o online com um peso total. Então hoje você estuda de onde você quiser, a hora que você puder, e tudo mudou. Todo mundo tem acesso aos melhores cursos do mercado. Então o que fazer para se destacar ao meio dessa manada? O que fazer para pegar o caminho diferente? Então é isso que a gente trabalha, esse é o nosso foco. E material tem tanto na internet, volume tão grande de materiais que vocês ficam confusos. E às vezes acham assim, mas se eu tiver material tal eu vou ser aprovado. Será que se eu tiver esse daqui eu não vou ser aprovado? E eu não tenho dinheiro para comprar esse material aqui, é muito caro, meu Deus do céu. Então não é isso, meu povo.
O que faz você ser aprovado é a sua determinação, o seu foco, a sua constância e o seu planejamento. Exatamente. E que fique claro aqui, porque tem muita gente hoje ainda na internet, né, que tipo assim, é contra cursinho e tal. Nós não somos contra cursinhos. Cursinho é um negócio muito bom, principalmente para quem está começando e tal. Só que a gente acha o seguinte, a gente acha que você tem que ter aquele seu cursinho e saber usá-lo. As pessoas não sabem como usar isso, as pessoas não sabem como usar o conteúdo. E também um detalhe, eu não tenho cursinho, eu não vou passar? Também não, negativo. Eu tenho um cursinho A, mas eu preciso do B para passar? Negativo, nada disso. É isso que a gente tenta mostrar para vocês. E é essa forma de estudar que a gente está aqui para passar. O Ouse Passar, ele tem uma visão sempre ampla das situações. Que não é assim, só com cursinho eu passo, não precisa de cursinho para passar. Existem pessoas que vão precisar sim de um cursinho, para ter ali um melhor direcionamento, para se encontrar melhor. Agora tem outros que não precisam, porque eles já são mais autodidatas e tal, então precisam só ali de um site de questões ou coisas desse tipo. Agora, então assim, às vezes as pessoas pegam uma verdade e tornam ela como absoluta, e não é bem assim que funciona, e é por isso que a gente está aqui também. Exatamente, galera. Então assim, vocês precisam ter uma fonte de conteúdo, onde buscar o conteúdo, vocês precisam ter uma fonte de questões e precisam saber usá-los. Você precisa saber a direção correta e fazer, tá? De nada adianta a gente passar todas as ferramentas para vocês e vocês não colocarem em prática. Isso aí. Então, galera, vamos pro conteúdo de hoje que tá recheado pra caramba, tá? A gente vai ensinar vocês aqui como estudar legislação, galera, letra de lei de forma eficiente, de forma eficaz, que vai fazer com que você não perca tempo e ainda mais nessa reta final. Pessoal, quem tá viajando aí, quem tá voando, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Semana passada, teve a coletiva da PRF, tá? Eles já deram um calendário, datas. Março é a prova, então você não pode perder tempo. Você tem que estudar da forma mais pontual possível e direcionada. Além disso, antes que vocês perguntem aqui, mas eu vou começar agora, será que dá tempo? Não sei o que, será que dá? Eu tenho que estudar quantas horas por dia? Galera, comece. Nesses pouco menos aí, né, 3 meses, muita coisa pode acontecer. Tem muito aluno que cresce e tem muito aluno que cai. Então, o não já é garantido, você já sabe que o não é garantido. Então, no mínimo, você vai ficar extremamente preparado, você vai sair da estaca zero e você vai chegar aqui, tá? E a aprovação às vezes está aqui, ó. Então, faça isso por você, invista em você, saia da zona de conforto, não é isso? Isso aí, eu tenho que alertar vocês para o seguinte... Gente, há muito tempo que não tem uma quantidade de vagas tão grande no concurso da Polícia Federal e no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Na nossa época em que nós fomos aprovados, eram 180 vagas. Agora serão quase 1.000 vagas só para o cargo de agente. Ainda tem o cargo de escrivão. Aí para policial rodoviário federal, 1.500 vagas. E estão falando em mais 500, né? Tipo, 1.500 mais 500. Então estão falando em 2.000 vagas para PRF. Tirando a questão aí dos excedentes, que agora estão costumando sempre a chamar. Então, assim, gente, é uma oportunidade que vocês têm que abraçar com todas as forças. Porque, assim... É uma oportunidade muito grande mesmo, cargos desse nível. E assim, com uma quantidade tão grande de vagas, vocês não podem ficar fora dessa. Exatamente. Então vamos lá, presta atenção. O que é que a gente quer dizer para vocês fazerem com a letra de lei, a legislação, como é que vocês vão estudar? Primeiro aí, se você não souber o que é letra de lei, entenda o seguinte. As matérias que você está estudando para o seu concurso, constitucional, penal, processo penal, legislação especial, trânsito... Todas essas matérias, elas têm um código com a legislação. Tem lá artigo 1º, artigo 2º, os incisos, as alíneas. Se você não sabe o que é isso, coloca aí no Google e pesquisa, beleza? Mas como você vai estudar isso? Sim, outro detalhe importante para quem não sabe. Mais de 70% da sua prova é em cima dessa letra de lei. Aí você me pergunta assim, então para que aula? Para que doutrina? Porque o que a galera faz? As aulas, galera, servem para organizar essa legislação na sua cabeça, porque muitas vezes se você só sentar e for ficar lendo a legislação, você não vai entender nada, porque muitas vezes é ilógico, não segue uma lógica. Às vezes você precisa de um exemplo aplicado àquela legislação para você compreender, e é isso que as aulas fazem, é isso que às vezes uma leitura, uma videoaula faz com você, organiza suas ideias, faz você ter compreensão daquela letra de lei, tá? Dito isso, como é que você vai estudar a sua legislação? Preste atenção. Todas as vezes que você for fazer questões, por exemplo, você vai fazer questão do artigo 5º da Constituição Federal, Direitos Individuais.
Quando você estiver fazendo questões, abra o artigo 5º, deixe ele ao seu lado. E aí o que é que você vai fazer? Você vai responder a questão e você vai ver se você acertou, você vai ver se você errou. E aí você vai ver o porquê que você acertou ou o porquê que você errou. Galera, essa aula são 2 dicas muito importantes em uma. Se vocês pegarem esse bizu, vocês vão crescer muito, tá? Tanto como fazer as questões e como ler a letra de lei. Então, todas as questões que vocês fizerem, tá? E são interligadas. Então, eu não vou separar os momentos da aula. A gente já tá, né, falando junto. Todas as vezes que você for fazer as questões, procure saber o porquê de ter acertado ou o porquê de ter errado, pessoal. Por quê? Tem muita gente que acerta a questão por um motivo totalmente diferente e está no automático. Já aconteceu contigo, lá, por exemplo, quando tu começou a estudar, tu fazia assim, acertei por isso, show. Essa questão eu acertei. Ou então, simplesmente, eu errei, errei por isso, show, passa. Ou então eu olhava e pensava assim, não, isso aqui eu errei por causa que eu dei mole, então próximo, não vou mais esquecer isso aqui não. E aí o que acontece? Acontece aquele efeito, você se depara com a questão lá na frente e é aquele déjà vu, você faz assim, caramba, eu já vi isso antes e eu não sei a resposta. E o pior, já errei isso antes e não dei atenção a isso. Exatamente, então o que é que você vai fazer? Você vai ver o porquê de ter acertado ou o porquê de ter errado. Por mais que sua prova seja questões de certo e errado, se por algum motivo você estiver respondendo questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E, olhe todas as alternativas, não olhe só a que é a resposta da questão, tá? Às vezes a questão está pedindo a alternativa incorreta ou a correta, mas não olhe só ela. Olhe as outras. Por que isso está errado? Por que essa daqui está errada? Por quê? Porque às vezes a banca pode pegar uma alternativa daquela e transformar em certo e errado na sua prova. E você simplesmente passou batido, só olhou a resposta. Isso aí. E aí, pegando isso, a gente já falou o bizu de como vocês vão fazer essas questões, tá? Aqui, galera, só tem como falar de forma bem resumida, não tem como a gente aprofundar, porque aqui é uma semana e isso aqui é um papo que a gente precisava conversar bastante pra gente aprofundar em relação a isso. Fala. O que eu ia falar é que assim, gente, vocês perceberam que o processo é simples, a letra de lei e as questões, mas vocês perceberam que ainda assim, sendo um processo simples, a pessoa que não tem experiência pode errar nesse fato bem simples. Foi aí que a gente começou a perceber que alguns alunos precisam sim de uma orientação e às vezes até aquele avançado, ele tem uma certa... ele consegue se desenvolver até esse determinado ponto, mas às vezes eles precisam de um toque diferente ali que melhora ainda mais. Ainda faço um adendo a isso. Tem muitos alunos avançados que não passaram ainda por falta de humildade, entenda a falta de humildade que eu estou dizendo, de entender que precisam de uma ajuda para lapidar algumas coisas. Sim, não é? Já tá legal, mas às vezes o que ele precisa para realmente ter aprovação ali é um pouquinho a mais. Porque um detalhe aqui, ó, a gente já tá pegando outro caminho, galera, por isso que as nossas aulas elas são sempre assim, um bate-papo, tá? Eu vou voltar lá na letra de lei ainda, a gente já falou sobre as questões, mas eu quero pegar esse caminho aqui. O que é que acontece com muitos avançados? Eles já têm um conteúdo acumulado, certo? E aí eles acabam acertando bastante questões. Sim. E às vezes são alunos que já fizeram provas anteriores, mas eles não conseguem compreender, tá? Vocês não conseguem compreender que o conteúdo que vocês já sabem ainda não foi suficiente para vocês serem aprovados. É isso que falta vocês compreenderem. Então o que é que vai fazer vocês serem aprovados? O que vocês ainda não sabem, pô. E aí vocês ficam naquela, alimentando o ego ali, achando, não, mas eu tô bem e tal. Mas não é aquilo. Às vezes você faz um simulado e tira tipo 100 pontos. Mas isso que você sabe ainda não foi suficiente para você ser aprovado. Porque aquilo ali só está reforçando o que você já sabe. Então, assim, esse simulado, ele só tá te mostrando ali, pô, beleza, você sabe disso aqui. Mas e aquilo que você não sabe, que você precisa trabalhar? Como é que você faz? Exatamente, tá? Então, muitas vezes, tá aí, são esses detalhes que vão fazer diferença na sua aprovação, beleza? E aí, às vezes, você fala assim, mas eu já sei muita coisa de metodologia de estudo, show. Mas eu botei uma coisa na minha vida, na minha cabeça. Se eu investir em conhecimento em alguma coisa e eu souber 90%, mas tiver ali 10% que fez diferença na minha vida, aquilo valeu a pena demais. Completamente. E às vezes, galera, não é 10% não, às vezes 1% da sua aprovação. Sua aprovação está em um detalhe que você aprendeu em alguma coisa que você investiu na sua vida. E isso fez diferença, porque mudou a sua vida. Sim, e avaliando isso tudo, o interessante agora falando sobre o processo criativo do Ouse Passar, a gente criou um caminho, que é um caminho que a gente percorreu assim na prática, que é aquela dificuldade inicial,
de como montar o cronograma, como aproveitar melhor o tempo, e aí vai evoluindo. Poxa, agora, beleza, sei como aproveitar o meu tempo, sei como estudar. Como que eu incluo as matérias no meu cronograma? O que eu tenho que dar prioridade? Beleza, você já sabe isso. Aí depois pula. Meu Deus, e agora como eu faço para resumir isso que eu tô aprendendo? Qual é o momento certo de eu fazer um resumo? Beleza. Aí depois, e agora como é que eu vou revisar? Exato. E tipo assim, eu sou avançado, eu já vi essas determinadas matérias. Como é que eu faço para ter contato novamente com essas matérias? Eu sou iniciante, como é que eu vou fazer dessa forma? Como a Gló falou, como é que eu vou rever isso? Como é que eu vou fazer para isso ficar fervilhando na minha cabeça? Sim, e aí chega, qual o momento de eu fazer os simulados? Como eu devo fazer um simulado e aproveitar da melhor maneira possível? Como eu tenho que tratar português e direito? É da mesma forma? Não, são matérias completamente diferentes. Como que eu tenho que fazer com a minha dificuldade em exatas? Como que eu tenho que tratar uma letra de lei? Tudo isso a gente pensou, né? Tipo assim, tem aluno que tirando 50% só de acertos. O que fazer para subir esse percentual de acertos? Entendeu? Como é que eu faço? Eu sou ruim em português, mas eu preciso chegar na prova e acertar questões. Qual é a forma que eu vou estudar para eu aprender a acertar questões de português? O que é que eu devo fazer? Quais são as ferramentas que eu devo usar? Então, tudo isso está no Ouça Passar. E por que a gente sempre vai crescendo? Porque a gente sempre vai melhorando? Porque nós temos contato direto com os alunos. Eles sabem, os alunos da gente, galera, chega na gente e diz assim, descansem um pouco. Sim. Porque, tipo assim, não são terceiros, não são estagiários que têm contato com os nossos alunos, somos nós. É ali, diariamente. Às vezes são tantas dificuldades que até a gente às vezes fica cansado e tal, mas faz parte do show. E isso é um crescimento gigantesco pra gente. E esse que é o legal de você estar trabalhando com aquilo que você ama. Porque o Ouça Passar pra gente é o nosso sonho realizado. Então, por isso, a gente trabalha com sonhos. E por isso que a gente quer ajudar você a chegar no seu também. Mas você tava pensando que eu não ia falar mais da letra da lei, né? Presta atenção, eu falei pra você como fazer questões, beleza? Então você vai ter que avaliar sempre por que acertou e por que errou. E lembra, não é quantidade, é qualidade. Tem aluno que faz 50 mil questões e se botar para ele fazer as 500 primeiras questões que ele fez, ele não vai acertar, beleza? Qualidade. E o segundo ponto é a letra da lei. Lembra que eu disse, você vai fazer questões de direitos individuais e está com o artigo 5º aberto ao lado. Quem não sabe, o artigo 5º, tá? É referente aos direitos individuais na Constituição Federal. Todas as vezes que você errar a questão ou acertar e a resposta estiver lá, por exemplo, você respondeu uma questão dizendo que é permitido, tá, a liberdade de expressão e é permitido o anonimato. Por exemplo, pode ser que você nem entenda o que eu esteja falando, mas você vai lembrar disso. E aí você pegou e botou que é correto. E aí você foi ver e viu que a questão está dizendo que é errado. Por quê? Porque de acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 4º, está dizendo lá, é vedado o anonimato. Então o que é que você vai fazer na sua legislação? A partir desse momento você vai na legislação, na mesma hora, marca aquela palavrinha vedado, puxa uma setinha, bota assim, a banca vai trocar isso, vai dizer que é permitido, tá? E coloque um tracinho ao lado do artigo do inciso. Pegue esse bizu. Sim, e outra coisa, caso você não entenda alguma palavra, não tenha vergonha nem medo. Eu não sei o que é vedado. Joga no Google. Isso acontece muito. Meu irmão fazia muito isso. Isso acontece muito com os concurseiros, às vezes ficam assim, mas é que eu não entendo nada. Vai jogando as palavras, daqui a pouquinho você percebe que aquilo ali é tão repetitivo na sua letra de lei que aquilo ali começa a ficar no seu sangue. Exatamente. Então, pegou o bizu, galera? Então, assim, é dar questão para a letra da lei. Por quê? Porque você não vai precisar pegar uma hora do seu dia e dizer assim, eu vou ler o artigo 5º agora. Você vai estar lendo no automático, você vai estar com sua cabeça em outro mundo. E a partir do momento que você bisurou toda a sua legislação, aí sim, por exemplo, reta final, faltando 15 dias, você pode dizer assim, agora eu vou revisar minha letra de lei. Só que quando você for bater o olho, meu amigo, ela tá toda bisurada, ó. Isso aqui é a banca troca, isso aqui é a palavra importante desse artigo, isso aqui é desse inciso. Então você não vai fazer aquela leitura parada, vai ter dinamismo, beleza? Isso aí. E galera, se vocês querem saber um pouco mais, se vocês querem ter todo um planejamento traçado, tá? Isso aí é lá na mentoria, a gente não tem como passar tudo aqui para vocês, até mesmo por questão de tempo, tá?
E é um planejamento como? Como é um planejamento? É assim, você saber o que você tem que fazer em cada matéria, você saber exatamente quais as matérias que você tem que iniciar os seus estudos, se você é avançado, como você vai botar essas matérias que você já estudou, qual é o foco principal, quais são os assuntos mais importantes, em que fase você está, como deve estudar, eu devo estudar por questões, como é que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer simulado? E português, como é que eu faço para revisar? E a matéria de exatas, caramba, eu tenho muita dificuldade em exatas, como é que eu vou fazer para driblar isso? Eu deixo de lado, eu posso deixar matemática de lado, raciocínio lógico, física, estatística, como é que eu vou fazer para aprender isso se eu tenho dificuldade total? Tudo isso a gente bate lá na mentoria Ouse Passar PF, mentoria Ouse Passar PRF, e nós temos também a mentoria Ouse Passar 2.0, que essa daí não é específica para o concurso nenhum. Essa daí a gente abrange todos os concursos, a gente ensina a nossa metodologia de estudo, não é isso? Exatamente. Então, galera, essa aula foi bem recheada, tá? A gente aprendeu aí a parte de algumas estratégiazinhas para resolver questões que são detalhes que fazem diferença, a parte de como estudar a letra da lei, beleza? Ter a concepção, a visão de como funciona o concurso público é muito importante. E é isso. A gente espera vocês na aula de amanhã, beleza? Não percam, que a gente vai ter surpresa para vocês. Continuem firmes, focados. Cuidado para não ficar agora até a prova só lendo teoria. Cuidado para não ficar só assistindo teoria, por favor. Isso aí não vai crescer vocês em nada, tá? É muito diferente de que se você tiver com dificuldade em algo, você sanar essa dificuldade, tá? Mas é isso, galera. Tamo junto. A gente curte muito estar sempre aqui com vocês. É isso aí. E até amanhã. A aula vai estar imperdível. Se você não assistiu às outras aulas, volta lá que estão todas muito top, né? É isso aí. Não perca a oportunidade de subir e alavancar cada vez mais nos seus estudos. Pau na máquina, galera. Olha aqui, ó. Valeu.